sobre uma carta forte da Mancha Verde endereçada ao técnico Abel Ferreira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de que empresários estão mandando na CBF. Há algum sentido? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem em parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. Bora falar agora sobre o protesto da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, direto e reto a Abel Ferreira. Vale a lembrança que depois do empate em 0-0 do Verdão com o Botafogo, o Abel criticou até os torcedores do Palmeiras. Tudo porque ouviu-se no Allianz Parque torcedores do Botafogo lembrando que o time é atual campeão brasileiro, e o Abel Ferreira fez uma alusão aos torcedores do Palmeiras que esqueceram todas as conquistas alviverdes. A torcida Mancha Verde escreveu o seguinte para o Abel, abre aspas: quando você chegou ao Palmeiras, era apenas mais um treinador buscando espaço. Construiu uma história e conquistou títulos. Por isso, o reconhecimento existe. Mas, lembre-se, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. A torcida prossegue: Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora. Que outra parte importante desse trecho, desse texto. A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo. Tenha postura, cobre quem precisa e pare de proteger Leila e Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento do Estevão. Texto muito forte e tocando em várias feridas importantes. Para completar, a Mancha ainda escreveu para o Abel, abre aspas: você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram? Interrogação. Lembrando que trabalha no Brasil ganhando salário europeu, não está fazendo favor. Só para arrematar, contei para vocês no sábado, de forma exclusiva, que o Palmeiras ajudou o Abel no pagamento de cerca de 5 milhões de euros ao Al Sadd, em ação que tramitava na FIFA e que poderia resultar numa baita condenação ao treinador português. Só para fechar de vez, importante lembrar que o Abel é, de longe, o treinador mais bem pago da história do futebol na América do Sul e que Marcos,
ex-goleiro do Palmeiras e ídolo do torcedor, afirmou em suas redes sociais que vê o Abel Ferreira criando uma situação para que ele saia do Palmeiras. Sabe quando você está forçando a barra, que você não quer mais ficar? Essa é a avaliação do Marcos. E você, o que pensa sobre Abel Ferreira e suas últimas colocações? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? O que aconteceu com o Palmeiras hoje? Ari, aconteceu o que está acontecendo em todos os últimos jogos. O Palmeiras fez um gol nas últimas 4 partidas, e esse gol nasceu de um pênalti que não existiu. Aquele pênalti marcado contra o São Paulo e convertido pelo Veiga. O Palmeiras fez 1-0 no São Paulo, o Palmeiras não fez gol nos 2 jogos contra o Corinthians e o Palmeiras não fez gol contra o Botafogo hoje. Ver a chacoalhada que o Palmeiras... Meu Palmeiras virou chacota para todo mundo. Tirou um ruim o Vitor Roque, que derramou de cabeça, e bota o fraco do Lopes, que erra pior ainda. Só para explicar, né? O Vitor Roque perdeu um gol de cabeça, relativamente fácil para alguém que custou mais de 150 milhões de reais, e o Flaco Lopes perdeu a maior chance do jogo. O Oscar Júnior, Nicola, que jogo do Palmeiras hoje, horrível, time fraco, pois é. E o Palmeiras gastou só com reforços nesse ano 440 milhões de reais. Nicola, a Leila é uma vergonha para a torcida do Palmeiras. Você viu a declaração dela com o Augusto falando que eles machucaram o Palmeiras na arena? Sou São Paulino, mas odeio a Leila, Ubá, Minas Gerais. Garage, eu reconheço muitos méritos na Leila como administradora, mas toda vez que ela fala, ela acaba trocando pés pelas mãos. Ela está numa fase muito autoconfiante. E essa soberba da Leila, ela não costuma cair bem, tá? Rob Cirqueira perguntando se é verdade que o Abel caiu. Não. Felipe Anderson de meia pode render mais, concorda? Bruno, eu acho que para que o Felipe Anderson possa render, você precisa colocá-lo aberto pelo lado direito. O grande problema é que aberto pelo lado direito você tem o Estevão. Mas aí eu vou voltar no tempo e vou resgatar uma frase que o João Paulo Sampaio, o cara que mais conhece de Estevão no Palmeiras, sempre me falou: Nicola, a melhor posição do Estevão não é ponta direita, ele é um camisa 10. O André Coelho até outro dia deu uma entrevista dizendo que uma das coisas que levaram o Estevão a escolher pelo Chelsea é o fato de o clube inglês topar colocá-lo na posição de origem dele, esse meio atacante centralizado. Perguntando sobre a declaração do Veiga, se ele vai mesmo sair. O Veiga eu acho que vai caminhando para a mesma questão do Rony, do Zé Rafael, sabe aquele cara que tá encerrando um ciclo, mas ele disse que, o André Cury foi quem disse a principal frase, né? Ele falou que há uma promessa do Palmeiras de negociá-lo na metade do ano. Já o Veiga falou que está super adaptado à cidade, ao time do coração, e que não pensa nisso por agora. Nicola, o Abel Ferreira será desligado? Não, chance nenhuma, Rafa. Chance nenhuma. O Palmeiras pode terminar a temporada sem título algum e o Abel não será demitido. Nem acho que há clima também, nem nada que justifique uma demissão de alguém que foi absolutamente gigante, né? A ideia do Palmeiras é terminar essa temporada e aí sim buscar um outro técnico. O ciclo do Abel no Palmeiras, para mim, está claramente no fim. Já um desgaste gigante, uma relação... Cara, imagina que ele cobra demais, ele está desde novembro de 2020 cobrando pra caramba. Então era natural que em algum momento, até porque os jogadores no Brasil se acomodam pra caramba, isso acontecesse. A torcida está brava com o Abel, tá sim, El. A Mancha, inclusive, chegou a emitir uma nota, deixa eu tentar localizar essa nota, falando mal do Abel e da Leila, tá? Nota oficial da Mancha Alviverde. Abel, quando você chegou ao Palmeiras, era apenas um treinador buscando espaço. Construiu uma história e conquistou títulos. E por isso o reconhecimento existe. Mas, lembre-se, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. O Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora. A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo. Isso tem custado caro. Tenha postura, cobre quem precisa ser cobrado e pare de proteger Leila Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento do Estevão. Cara, muito boa a nota, hein? Você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram. Lembrando que trabalha no Brasil, ganhando salário europeu. Não está fazendo favor. Caraca,
Não costumo concordar com torcidas organizadas, mas quem escreveu a nota da Mancha mandou muito, mas muito bem. O Abel, na entrevista coletiva, cobrou o fato de torcedores do Botafogo gritarem que o time é campeão e os caras do Palmeiras não. E essa história do Abel pagar o Al Saad da dívida do Abel. O Dardo, essa informação foi exclusiva, contei no vídeo de ontem cedo, não sei se todo mundo viu. Vocês lembram que em 2023, o Abel assinou um pré-contrato com o Al Saad e voltou atrás se recusando a se mudar para o Al Saad em 24. O que o Al Saad fez? Levou o caso à FIFA. E o Palmeiras foi avisado de que, em breve, o Abel seria condenado e o Palmeiras também. O Abel, por ter desistido de um acordo que tinha validade, a multa para quebra desse pré-contrato era de 5 milhões de euros, e o Palmeiras poderia ser acusado de trabalhar para convencer o Abel a voltar atrás naquilo que estava fechado, tá? Diante disso, Leila Pereira e Abel Ferreira chegaram a um denominador comum. A Leila deixou de transferir um bônus a que teria direito o Abel e completou a maior parte desses 5 milhões de euros para o Al Saad com uma grana a que teria direito o Palmeiras pelo Giovani. Vocês lembram do Giovani, né? Foi vendido pelo Palmeiras para o Al Saad por 9 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos. E existiam mais 4 milhões e meio de euros atrelados a bônus. Cada determinado número de jogos, o Palmeiras recebe 1,5 milhão de euros. A pessoa do Palmeiras não pôde me confirmar quantos bônus já foram pagos, mas que já caiu, pelo menos um bônus já caiu de 1,5 milhão de euros. Então, a Leila usou parte dessa grana que teria direito o Palmeiras pela transferência em bônus com o Giovani, também uma parte da grana que teria direito o Abel com bônus, e ela quitou essa pendência. O Palmeiras hoje não tem mais qualquer risco de punição, assim como o Abel Ferreira, o que só para mim reforça como o Abel deveria ser mais grato ao Palmeiras. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreva neste canal, ativa também o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos que vamos.